vocês? Hoje eu vim falar de um livraço. Hoje eu vim falar de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É um livro que ele é pequeno. Ele é pequeno no tamanho, mas gigante no conteúdo e na mensagem de transportar a gente para uma realidade que para muita gente é tão distante. Esse livro, ele vai contar a história de uma família de nordestinos, né? São sertanejos, aqui não especifica exatamente qual estado. E essa família, ela é composta pelo Fabiano, pela Sinhá Vitória, pelos 2 filhos que não tem nome e pela cachorrinha Baleia, que com certeza é o ponto assim talvez mais sensível para mim, acho que para a história mesmo, essa cachorrinha, né, essa cadela Baleia, ela acaba sendo o que tem de mais humanizado na história. E aí essa família, ela tá em busca de melhores condições, eles são retirantes, estão aí uma viagem super difícil, com muitas dificuldades de sobrevivência mesmo. E eles estão em busca de um local, né, onde as coisas sejam mais amenas, onde eles consigam tocar a vida. E aí a gente vai acompanhar essa história. A história é muito curta, gente. Acho que a história em si tem umas 100 páginas. Porque, por exemplo, essa aqui é uma edição da Penguin, essa ediçãozinha amarelinha, né, laranjinha, aliás, ela é da edição de literatura brasileira, né? E aqui nessa edição tem pós-fácil, né? Tem os textos muito bons aqui atrás. E na frente ainda tem também falando um pouco sobre o autor. Tem também o sumário, que são divididos aqui em 13 capítulos, que eu marquei aqui de lápis para eu saber. E ainda tem um depoimento aqui do próprio autor, falando sobre a obra. Tem algumas coisas que ele falou aqui, né, sobre a história, sobre a narrativa. E esses capítulos, eles são muito curtos, são quase uns contos, assim. Você consegue até ler os capítulos separados e você não vai ter tanto prejuízo de entendimento, porque eles são praticamente independentes, mas assim, realmente é uma história bem breve. Apesar de ser uma história breve, é uma história que, se você for mergulhar nas entrelinhas e nas nuances, é gigante. E essa história, ela me tocou de uma forma até pessoal. Eu sou nordestina, sou filha de nordestinos, acredito que a história da minha mãe, ela se confunde muito com essa história aqui. Minha mãe também veio de outra cidade, ela também veio de um lugar muito simples, um lugar sertão também, um lugar onde não tinham condições dignas para ela de sobrevivência, e ela veio para cá, para outro estado do Nordeste. Ela saiu do Rio Grande do Norte e veio aqui para o Ceará à procura também de melhores condições para ela e para a família. Também viajou em condições muito difíceis. Não sei até que ponto foi tão difícil quanto a dessa família, acredito que não, mas com certeza eram nordestinos aí viajando
em busca de melhores condições de vida, e eu me emocionei muito, porque eu vi muito da história da minha família aqui também. Eu nasci na capital do Ceará, Fortaleza, então sempre tive contato com o que era muito urbano. Não tive tanto contato assim, saber como é a vida dinâmica de pessoas que moram em áreas mais rurais. Mas a gente acaba ouvindo muitas histórias da família e conhecendo muito como era a realidade desses lugares. E quando a gente lê uma obra assim, a gente se emociona porque a gente consegue ver as familiaridades, né, nos relatos. Uma outra coisa que me tocou bastante nessa obra é que eu pude ver também muita semelhança nas interações, nas formas de interações dessa família aqui, da família do Fabiano e da Sinhá Vitória, com a minha família. Coisas que eu não conseguia compreender muito lá atrás, quando eu era mais jovem, e hoje eu consigo ter um pouco mais de compreensão e consigo também ter mais empatia pela realidade, pela história que essas pessoas, como a minha mãe, tiveram. A minha família não teve aquele hábito do contato, do carinho, do abraço. As relações não eram permeadas de muita afetividade. O cuidado para minha família era aquele cuidado do alimento, de ter um local para ficar, um local seguro, cuidado básico. Não existia aquela preocupação com o que era mais sensível, com o que era mais subjetivo, com o que era mais da esfera emocional. Não, isso na minha família não é uma coisa assim que tenha sequer espaço pra gente debater, né? Principalmente assim das pessoas mais velhas na minha família. E vendo esse tipo de história, a gente consegue fazer o link, né? Como que havia espaço para isso, para essas delicadezas, né? Para se preocupar com essas coisas tão subjetivas. Inclusive o próprio autor, ele fala aqui, né, num trecho aqui do texto, que o próprio autor fala sobre a obra. O trecho fala o seguinte: a minha gente, quase muda, vive numa casa velha de fazenda. As pessoas adultas, preocupadas com o estômago, não têm tempo de abraçar-se. Então, traz aqui, né, essa parte do quanto essa vida por sobrevivência, pelo básico, pelo mínimo, ela rouba toda essa condição humana, né, de sentir, de amar, de ser profundo, de trocar relações afetivas mais bonitas, de ter conexões mais complexas, né, com as pessoas. Uma outra coisa, essa obra eu não falei, né, essa obra ela foi publicada em 1938, tá? Uma outra coisa que traz aqui nesse trecho também é falando sobre a minha gente quase muda. É como a gente vê realmente nessa obra o quanto as pessoas que não tiveram uma educação básica, como isso interfere, né, na sua condição humana. Como as pessoas dessa história, elas pouco falam, elas não conseguem se expressar muito bem, elas não entendem muita coisa que está acontecendo. Tem uns trechos aqui da história que acontece uma situação com o Fabiano, né, que ele acaba passando por uma injustiça, e o quanto ele fica raivoso, se sentindo injustiçado, mas ele não consegue se expressar, ele não consegue entender muito bem
interpretar tudo aquilo que está ocorrendo, ele não tem conhecimento sobre direitos, sobre leis. Então, como a falta de fala e de comunicação, assim, é tão representativa também nessa obra, né? Quanto isso explica pra gente a condição dessa família. É uma família que realmente teve, assim, todos os seus direitos roubados, né? Até mesmo o direito de se expressar, de se comunicar, porque é muito rudimentar o que eles dominam sobre a comunicação. Então, né, ao menos se comunicar bem, essa família consegue. Tem as crianças que nem nome tem nessa história. E tem uma infância totalmente roubada, assim. A gente percebe até uma negligência muito grande com essas crianças, pela própria falta de conhecimento e de condições dessa família. E aí a gente vê uma relação aqui com a cadelinha e as crianças, que talvez seja o que tem de mais sensível com essas crianças na história, assim. É o que elas têm de mais bonito. E o que eu posso dizer é que é um livraço maravilhoso. Se permita ler essa obra, se permita conhecer essa história. E eu acho que é uma história que vale muito a pena a gente ir além dela, né? A gente ler os textos de apoio que tem aqui, procurar saber mais. O que eu pretendo fazer, quero ler um pouco mais sobre essa obra, né? Opiniões, críticas, ensaios sobre essa obra. Com certeza favoritada, tá? Entre as minhas melhores leituras do ano, provavelmente as melhores leituras da vida. A resenha de hoje vai ficando por aqui. Agradeço quem ficou até aqui comigo e eu vejo vocês nos próximos vídeos.